O verão revelou-se particularmente difícil nos mercados financeiros. A incerteza quanto à economia chinesa, os receios quanto ao timing da subida das taxas de juros nos Estados Unidos e a forte queda das matérias-primas, que por sua vez impactam as economias emergentes, contribuíram para uma forte volatilidade e fortes quedas nos mercados financeiros. Nos mercados acionistas, o último trimestre foi mesmo o pior trimestre desde 2011. O índice MSCI World caiu cerca de 10%, com as perdas a serem lideradas pelos mercados emergentes, que perderam cerca de 18% no último trimestre. Nos Estados Unidos, o índice S&P 500 perdeu cerca de 7% e na Europa, destaque para o índice alemão, o DAX 30, que perdeu cerca de 12%, com as perdas a serem lideradas pelas ações, entre outras, pelas ações da Volkswagen. Mas os grandes perdedores foram, de facto, no último trimestre, as economias emergentes, os mercados emergentes, com destaque para o índice Xangai chinês, para o índice chinês, que perdeu face ao máximo deste ano cerca de 40%. Por sua vez, no segmento de crédito, o trimestre foi de subida generalizada dos spreads. Na Europa, o segmento de obrigações high yield viu os seus spreads aumentarem cerca de 50 basis points e nos Estados Unidos as mesmas obrigações subiram em média os seus spreads em 44 basis points. Pelo contrário, as obrigações de dívida soberana dos países de referência voltaram a servir de refúgio nestes períodos de maior turbulência e assim na Europa os bundos alemães a 10 anos viram as suas yields caírem para os 0,5% e nos Estados Unidos os treasuries a 10 anos voltaram a cair para cerca de 2%. Por último, em relação às matérias-primas, o último trimestre foi igualmente negativo. As matérias-primas perderam cerca de 6% em média, com destaque para as fortes quedas do preço do petróleo, que caiu 24% no último trimestre, e também para o ouro, que caiu cerca de 5%, pressionado pela perspectiva de subida das taxas de juros nos Estados Unidos. Neste cenário, aproveitámos as quedas do último trimestre para aumentar a exposição a ações. Estrategicamente, mantemos a nossa preferência por ações europeias. Na nossa opinião, sobretudo após as quedas recentes, as avaliações estão agora mais atrativas e fatores como a política monetária do Banco Central Europeu, a queda do euro e os menores custos com energia deverão começar a trespassar para a economia e para as empresas nos próximos meses. Por outro lado, nos últimos 12 meses, importa sublinhar que, por exemplo, o índice de referência para a Europa, portanto, o índice Eurostoxx 50, nos últimos 12 meses perde 3%, enquanto que o índice norte-americano, o S&P 500, ganhou 10% também em euros. Na componente de obrigações, mantemos uma duration bastante baixa nas nossas carteiras e aumentámos a exposição, ainda que de forma muito ligeira e indireta, através de fundos de investimento globais, a obrigações de dívida emergente. Na nossa opinião, após a forte queda das moedas de alguns destes países e também após a subida destas yields, os atuais níveis constituem ou poderão constituir níveis interessantes para começar a criar posições, ainda que de forma muito gradual e seletiva. Por último, uma nota em relação ao dólar. Neste momento mantemos ainda alguma exposição ao dólar. Na nossa opinião, a questão da subida das taxas de juros nos Estados Unidos é apenas uma questão de timing e, tanto ou mais importante do que esta subida das taxas de juros, na nossa opinião, é a atual divergência entre políticas monetárias entre os dois principais bancos centrais. Enquanto que na Europa, mas também, por exemplo, no Japão, se mantêm políticas monetárias bastante expansionistas, pelo contrário, nos Estados Unidos, a Reserva Federal já iniciou já há alguns meses a retirada da liquidez do sistema. Deste modo, na nossa opinião, a tendência para a apreciação do dólar mantém-se, ainda que no curto prazo, por exemplo, incertezas quanto à economia chinesa poderão adicionar alguma volatilidade e até abrir espaço para alguma recuperação do euro.